Uh, yes, pessoal. Yulde, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado pela tua presença nesse episódio de hoje. Eu creio que será muito abençoado. E Yulde, quem tu és? Apresenta-nos, diga-nos quem tu és. Quem é Yulde Adnes? Bem, como vocês já disseram, eu sou Yulde Adnes, um jovem que teve a sua vida transformada por Jesus e decidiu dar a sua juventude, a sua adolescência nisso, né? Então, esse é o verdadeiro Yulde Adnes, que hoje, em meio de uma sociedade de jovens diferentes, que são julgados, que são mal falados, nós mostramos que há uma parte dos jovens muito boa e essa parte dos jovens que nós queremos transmitir para toda a nossa sociedade. Então, Amém. E dando início à nossa série, né, a este episódio, a transformação do pecador em filho na mesa. Será que todos somos filhos de Deus? Bem, a Bíblia nos mostra que existem dois tipos de criaturas, né? Nós nascemos de uma origem pecaminosa, né? Que é através de Adão. Mas quando nós encontramos a Cristo, nós temos uma nova identidade. Então nos tornamos novas criaturas, né? Então é daí que nós já nos tornamos filhos de Deus. Então eu acredito que realmente seja essa a sequência, né? Nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós reconhecemos Jesus Cristo, né? Como nosso único suficiente Salvador. É daí que nós nos tornamos filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, mas quem recebe Jesus no seu coração, esse é filho de Deus. Amém. Amém. E assim, como filhos de Deus, e saímos de uma linhagem pecaminosa que é do Adão, né? Todos somos descendentes do Adão. O que muda na nossa vida? Qual é a diferença? Uma vida pecaminosa, nós não posso dizer que é boa. Não é, de verdade, né? Sendo nós pecadores, nós vivemos oprimidos. Nós vivemos com depressão, com ansiedade, nós vivemos uma vida cheia de ilusão que não nos aumenta nada, mas só nos destrói. Agora, quando nós temos a semente de Cristo em nós, quando nós temos Cristo em nossa vida, a nossa vida completamente muda. Ou seja, nós já temos paz, alegria, a nossa vida torna-se mais positiva e nós não só vivemos por viver, nós vivemos com um propósito, né? Então, nós aprendemos uma nova vida em que nós temos que implementar a compaixão, nós temos que, o que mesmo? Trazer algo diferente na sociedade, algo que nem o humano consegue perceber, né? Então é exatamente isso. Nós temos uma vida que é frutífera, uma vida que traz muito gosto. Nós decidimos entregar a nossa vida por essa vida. Então é assim como é com Cristo, uma vida de alegria, uma vida cheia de uma vida com abundância, né? Então é exatamente isso. Amém. Amém, mano. Amém, mano. Sabe, uma coisa interessante, nós vemos no versículo 15 que muitos pecadores, né, estavam sentados com Jesus. A Bíblia diz que eram muitos que seguiam, eram muitos que seguiam. Então, eu queria entender, né, a teu ponto de vista acerca disso, o que é seguir Jesus? Existem várias vertentes sobre seguir a Jesus, mas há muitas pessoas que aí podemos ver que alguns dessas pessoas podiam se seguir a Jesus por aquilo que ele fazia. Milagres, multiplicação de coisas, trazendo transformação na vida das pessoas. Mas há quem seguia Jesus porque queria viver aquilo que Jesus vivia. Ou seja, nós temos exemplo dos discípulos. Os discípulos seguiam Jesus e viviam consoante aquilo que Jesus ensinava. Amém. Ou seja, Jesus dava ensinamentos e eles implementavam. Jesus dava exortação e eles ouviam. Então, seguir a Jesus é sobre nós deixarmos de ser nós mesmos e sermos Jesus, né? Ou carregarmos Jesus em nós mesmos. Por exemplo, quando nós seguimos a Jesus, nós deixamos certos hábitos. Aqui nós como humanos, deixamos certos hábitos. Se eu fumava, eu deixo de fumar. Se eu bebia, eu deixo de beber. Se eu pecava, eu deixo de pecar. Então, eu sigo a Jesus e me torno santo. Por quê? Porque eu olho para aquele que é santo. Então, seguir a Jesus tem essa vertente, né? Por exemplo, eu como cristão, eu comecei a seguir a Jesus. Eu seguir a Jesus não é somente a seguir. Quando eu digo que eu sou cristão, é que eu carrego uma parte de Cristo em mim. Né? Então, é exatamente isso. Eu carregar essa identidade de Cristo e implementar em mim. Aquilo que Cristo é, eu sou. Aquilo que Cristo faz, eu também faço. Aquilo que Cristo diz para fazer, eu obedeço e faço. Tá ver? Então é exatamente isso, seguir Jesus. Nós abrimos mão de muitas coisas e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que é a vontade de Jesus para a nossa vida. Yes. E falando nisso, né?
Tu falaste de pontos importantes, né? Mudança de atitude e termos a nossa identidade firmada em Cristo. Yeah. E muitas vezes na sociedade ou no nosso meio cristão, somos ditos que precisamos ser santos ou entrar num processo de santificação para nos assentarmos a Jesus, para nos assentarmos à mesa com Jesus, quis eu dizer. O que é que tu achas disso? Será que é necessário eu ser santo para me assentar à mesa com Jesus? Isso reflete ao homem querer fazer o trabalho do Espírito Santo. Yeah. Porque a Bíblia nos diz que nem o homem tem o poder de santificar-se a si mesmo. Uhum. Né? Eu posso agora puxar para o nosso contexto, nem o meu pastor tem o poder de me santificar, Yeah. nem o pastor tem o poder de se santificar. Então, eu acredito que não é exatamente isso que a Bíblia diz. Porque se nós julgamos pela aparência, nós nunca vamos trazer as pessoas a Cristo. Ou seja, se nós olharmos para a nossa aparência, nós não poderíamos chegar a Cristo. Né? Nós não merecíamos. Né? Mas pela graça de Deus, nós temos essa liberdade de chegar a Cristo do mesmo jeito como nós estamos. Jesus diz: "Vindo a mim todos estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei." Então, isso mostra para que nós possamos nos chegar a Jesus como nós estamos, né? Porque o nosso papel é somente pregar o Evangelho. Amém. Agora, Yes. quem traz transformação não é o homem, quem traz Espírito transformação Santo. não é o nosso pastor, quem traz transformação é o Espírito Santo, Yes. né? É Deus transformando o coração da pessoa. Então, nós não precisamos nos santificar. Há igrejas tradicionais, né? Que tem esses padrões tradicionais que dizem que tu não podes chegar à igreja vestido de uma certa forma, porque tu não podes. Eu já ouvi muitas vezes, né, tentava ir à igreja, né? Mas eu via que eu só tinha quase, para ir a essa igreja, eu sempre tinha as mesmas roupas. Eu não tinha mais do que isso. Ou seja, eu não me sentia à vontade aí quando eu ia para a igreja, porque eu sempre apresentava-me com a mesma roupa, ou seja, calças justas até lá os pés, camisas formais e tudo mais. Não podia usar brincos. Então, eu via que sempre que eu ia, sempre só tinha a mesma roupa. Mas eu tinha roupa que eu podia muito bem usar para ir para lá, mas a igreja tinha um certo padrão. Certo padrão, Né? exatamente. Então, eu não podia ir. Então, automaticamente eu tinha que me santificar. Eu tinha que mudar todo o meu closet para poder ir à igreja. Percebes? Só que isso acaba bendito de muitos jovens, principalmente jovens. Muitos jovens não entram na igreja porque é por causa dos padrões que a igreja implementa, né? Então, se nós quisermos seguir essa forma de ser, de nos santificarmos, nunca vai dar certo. Eu agora estou aqui, olha, aceitei Cristo, é porque não houveram padrões para mim para poder chegar lá. Não houve quem me disse: tens que mudar de forma, tens que deixar de usar brinco, porque tu não, etc, percebes? Não houve esse padrão para eu poder chegar a Cristo. Mas eu fui como eu estava. Eu cheguei e disse: eis-me aqui. E Jesus foi fazendo transformação na minha vida, trouxe transformação no meu coração. E hoje eu vivo um propósito de trazer mais pessoas que também se sentem na obrigação de se santificar para poder vir a Cristo. Mas na verdade não. Deus não trabalha com aparência, Deus trabalha com o coração, trabalha com a disposição. Percebe? Deus trabalha com o coração. Então, exatamente isso. Nós devemos perceber que nenhum homem tem um poder de santificar-se. São ideias que são colocadas por homens que vão de geração em geração, mas isso não vem na palavra de Deus, que nós devemos nos mudar. Os fariseus viviam disso, eles já sabiam que as suas vestes, através das suas vestes, eram santos, através da sua aparência, porque eles já pareciam ser uma certa coisa, eles já eram mais justos em relação aos outros. Por isso que Jesus já aparece muitas vezes exortando os fariseus, porque eles se julgavam justos, né? Pela sua aparência, pela sua forma de estar, pela sua forma de ser, em certos momentos, porque eles conheciam toda a lei, né? Eles achavam-se justos. Mas Jesus mostrou que ele não veio por eles, não veio para aqueles que mostram ser dependentes de Jesus, percebem? Então, é exatamente isso. Exatamente. E como dependentes de Jesus, nós queremos nos tornar cada dia semelhantes a Ele, como Ele é. E como estava a dizer aqui agora, o processo de santificação não vem das políticas ou dos regimes humanos, né? Do que as pessoas dizem ou deixam de dizer. Mas é preciso que nos transformemos, é preciso que haja essa transformação sobre as nossas vidas. Então, nós gostaríamos de saber como é que funciona, contando da primeira pessoa, contando como foi para ti, ou dando um exemplo, como uma pessoa transforma-se em pecador, saindo de uma velha vida, né, da linhagem de Adão, para uma nova vida. Como uma pessoa, qual é esse processo de transformação? O que acontece? O que é necessário para que a pessoa possa se tornar justo, como Deus é justo? Eu acredito que não precisa de muita coisa para que isso aconteça. Ou seja, a Bíblia nos diz: se tu creres de todo o coração e conversares que o Senhor Jesus Cristo, etc. Peço que me ajude. Qual é? Se creres com o teu coração, conversas com a tua boca que Cristo morreu na cruz, né, pelos nossos pecados, aí sim serás salvo.
Exatamente. Então, é exatamente isso. Nós não precisamos fazer muito. Não há nada que tu possas fazer a não se crer no teu coração. Quando nós viemos de uma linhagem pecaminosa, nós queremos nos mudar para uma nova vida, então uma nova criatura, nós só precisamos crer. Então, isso, a palavra nos diz, acho que é o 2 Coríntios 5,17, é isso, né? Que as coisas passadas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo, né? Nova criatura, percebe? Então é exatamente isso. Quando tu crês, tu recebes Jesus no teu coração, tu deixas de ser pecador automaticamente. Naquele exato momento que tu crês e confessas que Jesus é teu único Senhor e Salvador, tu deixas a tua identidade pecaminosa e se tornas agora filho de Deus. Amém. Porque é através de Jesus Cristo que nós temos acesso ao Pai. Então, se tu não aceitas aquele que é o filho, é impossível tu te transformar de pecador para filho, né? Então, tu primeiro precisa aceitar o filho, né? Que é através do filho que nós nos apresentamos ao Pai. Então, é exatamente esse processo. Não é um processo tão longo assim para tu seja a tua vida. Que a sociedade ou a igreja nos submete por exatamente. vezes. Muitas das vezes para tu... Religião, a religião, igreja. exatamente. Muitas das vezes para tu poderes se tornares filho, tu precisas de seguir uma certa série de estudos, etc, para poder... Ser teólogo. Exatamente, ter essa identidade. Mas a Bíblia nos diz isso. E se certamente tu confessares do teu coração e creres que Jesus Cristo é teu único suficiente Salvador, tua vida muda. Então, nossa identidade muda nesse exato momento. Agora, os novos hábitos, as coisas que vêm lá mais para frente, né? Que são as nossas novas atitudes, os nossos novos afazeres, nós vamos aprendendo a maneira em que nós vamos buscando o Senhor, por exemplo. Nós vamos meditando, nós vamos ver qual é a vontade de Deus, como é que Deus nos ensina a agir a certos momentos, tudo mais, como é que Jesus agia, o Espírito Santo também vai nos guiando. Então é exatamente isso. Exatamente. Então, simplificando, é só através da crença. Você tem que crer e confessar, né? Mas o que nós temos que crer é na palavra de Deus, o que eu estava a dizer. Porque Jesus, ele se apresenta como o caminho. Não tem como chegarmos ao Pai senão por ele. E Jesus também apresenta-se como a palavra. Então, simplificando, o caminho é a palavra de Deus. Yes. A revelação de quem o Senhor é, para nós podermos confessar e crer, vem através da palavra. Por isso que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Então, a revelação de quem Jesus é e a tua posição em Jesus vem através da palavra. Então, isto é muito importante, isso tem que ser pregado. Não são séries de regulamentos que tu tens que seguir, mas tem que pegar a palavra. A palavra pessoa, de Deus. quando você pega a palavra, a pessoa vai receber a revelação, vai ter um entendimento de quem Jesus é e o que Jesus já fez por essa pessoa. Vai saber que não, minha posição em Cristo agora é como filho, e eu quero ser esse filho. E o único meio é o que diz em Romanos, confessando e crendo com o coração. Amém. Amém, mano. A palavra, amém. A palavra estava à mesa, né, com os pecadores. Amém. A vida estava à mesa com os pecadores. Só que, quando nós vemos no versículo 16, os fariseus perguntam aos discípulos por que os pecadores estão sentados à mesa com Jesus. Por que Jesus está sentado à mesa com os pecadores? É interessante. Até frisa, por que ele come? Por que ele... Amém. Amém. Come mesmo. Então, os fariseus perguntam aos discípulos por que ele come com os pecadores. Eu queria saber, né? Qual devia ser o nosso posicionamento? Porque os fariseus, quando perguntam, eles têm uma lógica, né? Tem uma certa lógica que praticamente eles têm razão. Tipo, uma pessoa perfeita, uma pessoa que nunca pecou. Uma pessoa que... Como é que está se a sentar com pecadores? Exatamente. Então, como é que nós devemos nos comportar estando com pessoas que não têm que não conhecem a palavra, né? As pessoas que não vivem, não têm a revelação de quem é Jesus, de quem realmente é Deus, né? Então, como é que nós devemos nos comportar? Porque será mesmo que nós, quando estamos diante dessas pessoas, não nos comportamos como Jesus ou nós reagimos como fariseus? Bem, exatamente isso. A questão é mais para como é que nós devemos nos comportar pessoas que praticam os hábitos diferentes daqueles que nós praticamos, ou seja, que têm vivido uma vida diferente daquela que nós vivemos. Jesus mostra bem, ele exorta aos fariseus mais uma vez, e ele diz aos fariseus que eu não vim pelos justos, né?
mas eu vim para aqueles que realmente precisam de mim, né? Então, isso é para dar ênfase ao quê? Para nós percebermos o quê? Que nós, por termos recebido a salvação, não quer dizer que nós só devemos andar com aqueles que já receberam a salvação também. Amém. Pois, para nós podermos receber a salvação, alguém, antes, quando éramos pecadores, né? Antes de que nós andar recebermos a conosco. salvação, né? Para nós recebermos a salvação, nós temos reconhecimento da salvação. Houve alguém que já havia recebido a sua salvação, Yeah. que veio se misturar a nós, para nós possássemos ter esse conhecimento, né? Yeah. Para que nós pudéssemos, desculpa, ter esse conhecimento. Então é exatamente isso. Nós devemos agir como Jesus estava agindo nesse momento. Ele diz que ele não veio pelos limpos, não veio pelos sábios, aqueles que já se acham autossuficientes, mas sim para aqueles que precisam de mim, aqueles que realmente necessitam de mim, percebe? Então é que nós percebemos isso, que nós, sendo cristãos, sendo nós transformados, com a nossa vida transformada, nossa identidade transformada, com nossos hábitos transformados, com nossas crenças transformadas, nós, ao estarmos com pessoas que não têm isso, nós não devemos nos afastar dessas pessoas. Nós não devíamos desprezar essas pessoas. Nós não devíamos rejeitar essas pessoas. Pois essas pessoas não sabem o que fazem, percebe? Amém. Então o que acontece é que Jesus nos mostra amarmos a todos, Exatamente. independente da religião, independente das suas crenças, independente dos seus hábitos. Nós devemos amar sempre a todos. Nem todos nós concordamos, mas mesmo assim devemos amar as pessoas. Não devemos excluí-las ou rejeitá-las ou agredi-las porque não tem a mesma natureza que a nossa, né? Porque tem certos hábitos errados, percebes? Então é exatamente isso. Por exemplo, há quem pode te julgar, tipo, Yulde, tu não bebes, tu não fumas, né? Mas por que tu te viu com aquele teu amigo? Aquele teu amigo fuma muito, bebe muito, que? A pessoa não percebeu exatamente o meu propósito em estar ali, né? A pessoa só me viu com aquela pessoa, me julgou e tudo mais. Mas aqui nós percebemos que eu ali, por estar aqui com aquela pessoa, eu posso estar a trazer alguma transformação na vida daquela pessoa. Ou seja, posso não estar ali a conversar com ela, mas aquilo que eu vou falando, posso não estar a falar assim diretamente, porque nem todos os amigos gostam de ouvir tu falas de Deus, percebes? Mas quando tu compartilhas aquilo que está no teu coração, tipo, Yeah. ele diz, ei bro, eu estou a passar por um momento difícil assim na minha vida. E eu acabo dizendo, eu também passei por esse momento, mas bro, depois de uma série de cenas que aconteceu, Jesus fez isso aqui na minha vida e hoje, vê lá onde estou, tu sabes onde eu estava, tu já vê? Então, é exatamente isso. Quando nós devemos ser como Jesus, nós devemos nos sentar com os pecadores, Amém. devemos compartilhar momentos com os pecadores, porque através daqueles momentos nós podemos vir a trazer palavras que terão reflexão na cabeça das pessoas e que realmente possam ver que, bro, essa minha vida não está fácil. Por exemplo, eu tenho uma série de amigos de cristãos, todos, né? E muitas das vezes nós temos tido saídas, às vezes nós temos ido para lugares em que vamos encontrar pessoas lá que não são cristãs, tipo um convívio, que fomos convidados e tudo mais. Chegamos lá com o nosso ser, nós agimos, mostramos como é que nós realmente somos, né? A nossa cultura. E nossa cultura, nós cristãos, estás a ver? Yeah, Para ver que essa vida é mesmo nice, e tu não perdes nada, e tu só ganhas, estás a ver? Essa vida só traz benefícios, não traz vantagens. Eu só vejo vantagens na minha vida, na minha nova vida, percebes? Então, essas pessoas acabam perguntando, tipo, bro, que vida é essa? Né? E as pessoas acabam nos perguntando, eles querem chegar mais aí, tipo, que tal, como é possível viver essa vida? Exatamente, é aí onde vem a transformação das pessoas, mostrando o amor, mostrando o amor de Cristo, não só o amor como humanos, mas o amor de Cristo. Nós compartilhamos o amor de Cristo, porque é esse amor que traz transformação em nós, percebem? Então é exatamente isso. Nós não nos juntamos aos pecadores, eles nunca vão se arrepender dos seus pecados e se tornarem filhos. Percebe? É necessário que nós nos juntemos com aos pecadores para que eles possam ser transformados. Se nós os rejeitamos, nós estaremos a falhar como filhos. E tu falando nisso, né? Desculpa, né? Cortar. Muitas vezes podemos até acabar confundindo que nós nos assentarmos, talvez será conviver. Porque por vezes nós podemos querer conviver e acabarmos sermos influenciados, exatamente, corrompidos com aquilo que as pessoas carregam. Porque temos que ter muito bem a nossa identidade firmada. Porque se nós não temos a nossa identidade firmada em Cristo Jesus, se Deus nos colocar num ambiente ou estivermos em qualquer outro ambiente, né, podemos até ser influenciados. Enquanto Jesus nos chama para influenciar. E a Bíblia diz que nós devemos ir e dar fruto e que o nosso fruto permaneça. O que é que nós damos quando estamos assentados com aquelas pessoas? Porque Jesus ele estava sentado com os fariseus e os pecadores, mas Jesus tinha algo para oferecer àquelas pessoas. Ele era o pão que estava ali na mesa. Então, ele era água viva que fluía ali na mesa. Então, Jesus tinha algo para oferecer a essas pessoas. É isso que Jesus quer nos ensinar aqui.
em todo lugar onde Ele nos coloca, nós temos que ter algo para oferecer às pessoas. Essa coisa é a palavra de Deus, Yeah. né? Yeah. Então, Isso também porque no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo nos exorta aqui, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Vocês percebem? Então, é exatamente isso. Não é sobre nós convivermos, tipo, damos nos momentos livres sempre essas pessoas. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos ser corrompidos por essas pessoas. Mas quando tu assentar-se não quer dizer que é levar toda a vida com essas pessoas. Percebe? Jesus assentou-se, eu acredito que nem todos depois levantaram-se dali e seguiram. Outros só terminaram ali. Foi naquele dia, foi naquele momento e foi na nossa vida, percebes? Mas eu acredito que naquele momento com Jesus trouxe alguma transformação, está a ver? Também que toda amizade, toda companhia, ela influencia, tá a perceber? Mas como ouvirão se não há quem pregue? Tá a perceber? E como pregarão se não há quem está disposto a ir? Você tem que estar disposto a ir e pregar, espalhar a boa nova, dar teu testemunho de como você foi salvo, mas não tens que viver os costumes deles. Exatamente. Você tem que vir com a cultura do reino e mostrar, tá a perceber? Mas para isso, você tem que se identificar com essas pessoas. Em Salmos 1:1, diz que felizes são os que não andam com eles, não se assentam na mesma roda, não comungam das mesmas ideias. Mas não diz que as pessoas não são felizes por estar com essa pessoa. Diz não comungar. Uma coisa é eu assentar-me consigo e outra coisa é eu viver o que estás a viver. Ou seja, os fariseus julgaram a Jesus perguntando aos seus discípulos porque eles não perceberam que Jesus era um influenciador dominante. Toda pessoa que chega para julgar-te a ti, as pessoas com quem tu estás a andar ou a evangelizar, é porque não estão a perceber que em ti está o influenciador dominante. Amém. E nós temos que deixar esse influenciador dominante se manifestar. Nos meios que estamos, nós temos que trazer a cultura do reino. Nós temos que influenciar, não se deixar influenciar. Uma coisa que é bem prática, se você for a ler o Evangelho de Jesus, né, a trajetória de Jesus, as pessoas que o seguiam, ele não chamava, todas vezes ele chamou, e aqui mesmo em Marcos 2, ele chama a Levi, e vai em casa de Levi, senta-se, come, ele queria comer com Levi e os seus discípulos, mas as pessoas, sabendo que é ele que prega as boas novas, o seguiam, assim como os fariseus que achavam-se os doutores da lei, o seguiram, os pecadores também o seguiram, porque o que atraía eles era a boa nova que Jesus pregava. Então, quando você pregar, há de vir tanto as pessoas que não são crentes, que não conhecem Jesus, tanto as pessoas que conhecem Jesus. Mas o importante é você agir como Jesus agiu. Eu estou aqui para pregar as boas novas. Se você acha que já sabe o suficiente, é como Jesus diz, né? Sacude dos pés e vai, mas você já deixou a semente. Isso que é importante. Então, o julgamento vem daquela pessoa que se sente inseguro e não está a pôr o Jesus dentro dele ativo ao ponto suficiente a influenciar mais do que deixar ser influenciado. Você, quando é inseguro, é o primeiro a julgar. Porque você sabe que você está numa posição que você é deixado mais influenciado do que você é influenciado. Amém. Não é? O Evangelho de Cristo, ele não separa as pessoas. Ele ama e junta as pessoas. E traz as boas novas para a salvação. A ideia é povoar os céus. Há uma cena interessante. Eu acho que já falei contigo sobre semente, mano. Vocês não entendem o que é deixar semente. A semente em si já carrega uma vida, tá a ver? Porque é a partir da semente que nós temos plantas, tá a ver? Então, o Evangelho é uma vida. Na verdade, o cristianismo não é outra vida. Na verdade, o cristianismo é a verdadeira vida. Então, você o fato de você falar sobre o Evangelho, você está a deixar uma semente que carrega vida para alguém, para a pessoa que está a ouvir. Então, mas não é que logo que você semeia algo na terra, logo que sai uma árvore. Existe um tempo. Existe um processo. E olha que quem faz esse trabalho de lavrar a terra que foi colocada a semente não é você, é o Espírito Santo. O teu trabalho somente é entregar o que? A semente, lançar o que? A semente. Olha só a árvore. A árvore, nos frutos que entrega, tem a semente. Mas, tipo, aquela árvore, a única coisa que dá é aquele fruto com a semente. A árvore não lavra nenhuma terra. A árvore somente dá o fruto com a semente ali. Vocês estão a perceber? Então, é sobre nós entendemos que é só nós falarmos, só nós manifestarmos, porque o Evangelho não é só palavra de boca.
Evangelho é palavra de vida. É uma vida que nós vamos manifestar com nossas próprias atitudes. É suficiente isso aí. Basta ser um evangelho. Já é uma semente que vamos gerar na vida de todas as pessoas que estiverem perto. Ou que estiverem... Amém. Vocês estão a perceber? Aleluia. Amém. Falando nisso, né? Eu gostaria, né, de saber de ti e ouvir um bocadinho de ti, né? Vemos que no fim Jesus ele diz que eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores, porque não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes que precisam de médico. Gostaria de ouvir um bocadinho sobre isso. O que é que Jesus quer nos ensinar aqui nessa passagem? Bem, isso traz uma pequena reflexão, né? Sobre nós nos achamos autossuficientes, sobre as pessoas se acharem autossuficientes a ponto de não receber a Jesus nas suas vidas, né? Então, isso mostra também sobre as pessoas que julgam as pessoas pecadoras, as pessoas que eram muito pecadoras, conhecidas como pecadoras, conhecidas como uma má conduta, entrarem numa nova vida, percebem? Yeah. Muitos julgam, por exemplo, quando tu vês, por exemplo, tu tens um amigo drogado e esse teu amigo drogado decide entrar na igreja, as pessoas dizem, já vais à igreja, percebes? Vai fazer o que na igreja? Se você não... Tá ver? Então, tá ver? Então isso traz uma reflexão, porque mostrar que muitos acham que a igreja é um lugar de santos. Das pessoas santas, onde só tem santos. Não, mas não, a igreja é um hospital, onde lá só vão pessoas que precisam de cura. Amém. Precisam de mudança. Então, Jesus aí mostra que ele não veio para aqueles que já estão curados. Jesus vem para aqueles que precisam de cura. Percebem? Precisam de salvação, precisam de viver a vida de verdade. Percebes? Então, é exatamente isso que nós devemos perceber nessa passagem, que a igreja não é um lugar de santos. A igreja é um lugar em que estão juntos vários pacientes com doenças diferentes, precisando de cura, que só uma única pessoa pode dar. Essa pessoa é Deus. Percebe? Então, é exatamente isso que nós devemos puxar. Só que algo que está dando a fugir na minha mente, que eu gostaria de dizer, mas é sobre... Nós temos essa percepção que aquele que entra na igreja, aquela pessoa que decide entregar a sua vida depois de viver uma vida cheia de pecado, precisa entregar a sua vida entrega a sua vida, entrar na igreja pela primeira vez, naquele processo de transformação. Não devemos olhar essa pessoa como ela era antes, percebem? Por quê? Porque todos nós, para podermos nos tornarmos filhos, nós passamos de um processo. Nós fomos pecadores, não importa o pecado, não importa aquele pecado que você cometia, porque muitos dizem, porque você pecou muito, o teu pecado era mais grande que o meu, eu não era muito grande pecador assim. Pecado é pecado. O mínimo, aquele que tu consideras o mínimo pecado é suficiente para te levar ao inferno, percebes? Então, é sobre... Nós percebemos que tudo exige um processo. A igreja é um lugar de transformação, é um lugar onde as pessoas vão se reunir com pessoas que também estão passando a mesma doença, que estão na mesma situação e precisam de cura. Então, Jesus não veio para aqueles que já se acham limpos. Jesus não veio para aqueles que já se acham autossuficientes. Jesus veio para aqueles que precisam. Aqueles que hoje estão numa vida que é de ilusão, achando que o álcool, a droga vai acrescentando, mas na verdade não, né? E depois decidem ter uma nova vida. Percebe? Então é exatamente isso. Não podemos julgar quem está a se transformar, quem está numa fase de transformação, quem sobe, desce na sua vida espiritual, mas tentar acolher as pessoas. Nós mostramos, né, que nós também como filhos, nós devemos continuar com aquilo que Jesus já fez, que é aquele que era o propósito de Jesus, que é vir salvar as pessoas que precisam dele. Há muitas pessoas que precisam de Jesus, que não tem como Jesus vir diretamente para elas, mas nós podemos levar Jesus a essas pessoas. Essas pessoas têm essas experiências. Então nós como filhos também devemos nos posicionar em torno disso, de nós continuamos a pregar o Evangelho para aqueles que precisam de Jesus, percebe? Então é sobre isso que nós devemos perceber nessa parte, que Jesus não veio para os limpos, Jesus veio para os sujos, os mais sujos possíveis, os mais perdidos, é por isso que Jesus veio, percebe? Então é exatamente isso, nunca podemos julgar aquele que estava tão perdido assim como a sociedade julga e depois tem uma nova vida, porque Jesus veio para isso. A quem eu já vi homossexuais serem julgados, percebe? Porque aquele era gay, aquele fazia isso, e agora
já se mudou. Bro, não, estás a ver? Isso é para essas pessoas que Jesus veio. Exatamente. Nós não devemos estar ali a apedrejar, estar a condenar tipo, essas pessoas porque têm essa vida. Essas pessoas estão perdidas. Estamos a matar pessoas que estão a tentar Exato, viver. essas pessoas estão perdidas. Essas pessoas, na verdade, só precisam reconhecer o verdadeiro amor de Deus e serão transformadas. E quando são transformadas, tu vês as pessoas se manifestando esse amor que recebem nos seus corações, percebe? Então é exatamente isso. Jesus não veio pelos salvos, Jesus não veio pelos limpos. Jesus veio para aqueles que realmente precisam dele, que percebem que eu sozinho não sou nada. Preciso de algo espiritual, preciso de algo grande, algo divino para a transformação da minha vida. Amém. Amém, mano. Sabe? Amém. Louvado seja Quando ele estava a falar, estava a ver um louvor, desculpa, você é do protocolo, mas é aquele de pra onde eu irei, Yeah. se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Amém. Aleluia. Muito obrigado, Yuldi, por ter aceito este convite, né? És uma pessoa que nós, né, apreciamos muito e vimos, né, a transformação que Deus tem feito na tua vida e o impacto, né, que tens trazido, né, para essa geração, né, que Deus tem te usado muito, né, para falar, né, das verdades do reino, que Deus continua te usando muito. Amém. E muito obrigado por esse convite novamente. A Potência agradece e amém. Chegamos ao final de mais um episódio, a transformação do pecador na mesa. E Nilson, Assim nós terminamos o nosso grande segundo episódio da série A Mesa. Agradecer a você que esteve aí deste lado a aleluia! acompanhar todo este tempo. Eu quero acreditar que o Senhor falou muito sobre a tua vida. Isto, nós te chamamos a vir para todos esses episódios, sentar-se à mesa conosco, porque Jesus está aqui e Ele é a palavra de vida, Ele pode transformar-te. Então, quero muito agradecer a você. Venha, senta-se conosco todos esses dias. Obrigado à vida do Yuri, Agnes, e pelo tema que trouxe, como o Senhor falou sobre a sua vida. Obrigado aos nossos gostos de momento, o Jaime, Júnior e nosso irmão Ekume Muniz. Vamos acabar a bolacha. Tchau, Amém. tchau. Amém. Querem bolacha?